face à ausência da doutora Ingrid, então, vou passar a palavra ao doutor Paulo de Tarso, relator, para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente. Segue a proposta de emenda. Apelação cível. É o item 135, não é isso? Só confirmando? Obrigado. Apelação cível, ação de despejo por falta de pagamento, preliminar de carência da ação, por apelante ser coproprietária do bem, contrato de aluguel firmado entre as partes, fato incontroverso, despejo por inadimplemento das parcelas contratuais, ausência de comprovação da quitação, desnecessidade de comprovação da propriedade, apelação conhecida e não provida. Como eu voto, senhora presidente? Obrigada, doutor. Passa a palavra para a doutora Vilma proferir seu voto. Senhora presidente, acompanho o relator. Obrigada. A palavra à doutora Maria Regina, para seu voto. Obrigada, senhora presidente. Acompanho o voto do relator. Obrigada. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Vamos, próxima sustentação oral, processo. Pela ordem 104, doutor Paulo Tasso. Anotou aí? 104. Doutor Eric Serante Pestre, agravo interno cível 063-708-271-2023. Agravante, Milog S.A. Agravado, o advogado da Milog S.A., Eric Serante Pestre, Matias Felipe Matoso Bados... é alemão. Agravado, Caio César Vieiro Rocha, advogado Gustavo Favero Valguin, advogado Eduardo Batista Vieira de Almeida Filho. Relator, Paulo de Tarso Pires Nogueira. O advogado se encontra presente? Está virtual? Está havendo problemas técnicos? Virtual, bom dia, senhores, excelências. Só me encontro sem câmera por um problema de trânsito, mas estou presente. Pronto. Pergunto se deseja dispensar a leitura do relatório. Pois não, pode dispenso, obrigado. Tá. Terá a palavra por 15 minutos para a sustentação oral. Excelências, eu peço desculpa mais uma vez. Bom dia por estar sem câmera. Estou de trânsito sustentando de celular. Então, serei bem mais breve do que em 15 minutos. Em síntese, excelência, embora aqui se reconheça que o agravado tem um direito legítimo ao crédito contra a senhora Patrícia, que é a devedora, estamos diante de um IDPJ em que foi deferida uma liminar deste tribunal, neste agravo, e contra essa decisão que se recorre respeitosamente, porque a empresa que agora recorre é uma empresa de capital aberta, SA, que em algum momento teve como sócia a mesma devedora do agravante, não agravante interno, mas do credor, que chamamos assim, e esta empresa sofreu também um golpe dessa mesma pessoa. É uma SA de capital aberto, que tem fiscalização da CVM, tem tudo, e sofreu um golpe. Então, não pode esta empresa, ser responsabilizada por uma dívida simplesmente por ter tido como sócia a devedora. E aí foi estendida a responsabilidade nesse DPJ liminarmente para que bloqueassem recursos de uma empresa de capital aberta, que tem fiscalização, sem nenhum ato que sugerisse. Aliás, a tese do credor, com todo respeito, diz o seguinte: há uma confusão, a tese deveria ser que há uma confusão patrimonial e que as partes, a devedora, usaria da companhia para esconder e camuflar o seu patrimônio. Então, assim foi estendida a responsabilidade até a companhia liminarmente, quando, na verdade, a companhia
credora também dessa mesma parte, essa pessoa não integralizou ações lá, essa pessoa devedora foi executada e acabou tendo suas ações depois sendo afastadas, e aí assim se matou o crédito. Essa pessoa não tem nenhum indício, não tem nenhum elemento nos autos, nem o credor alega, embora ele tenha legítimo direito ao crédito dele, tá? O crédito dele é legítimo, mas foi verificado. Agora, não tem nenhum motivo para ele atingir e bloquear bens, inclusive contas, que tem por onde passam os salários, passam toda a coisa de uma companhia aberta, que simplesmente teve essa pessoa como sócia. E, de fato, teve. E essa pessoa não se beneficiou de nenhum ato. Essa pessoa chegou a pegar um empréstimo, tomar um empréstimo nessa companhia, não pagou, é objeto de cobrança, e até hoje a companhia se sofre as penalidades de ter tido essa mesma devedora em comum do agravante credor, né? Nós somos agravante interno, só agravante no agravo instrumento. Então, não há elementos para penalizar uma empresa que só teve o maluco de ter a mesma sócia em comum e ter sofrido um golpe dessa pessoa. De novo, uma empresa de capital aberto, fiscalizada e, em hipótese alguma, a confusão patrimonial ou ato que tenha servido para camuflar os ativos. Em modo algum, houve uma transferência de ativos da devedora para essa companhia. Muito ao contrário, essa companhia ela perdeu dinheiro para a devedora. Então, é uma companhia aberta. Então, se essa pessoa não é sócio, nada, imaginem só, hipoteticamente, aqui, se alguém aqui tem ações da Google, da Petrobras, ou teve um cargo executivo na Google, na Petrobras, e aí tem um devedor, e agora então vamos, por ter sido acionista, penhorar ou bloquear os bens todos de qualquer empresa SA, porque teve como sócio uma pessoa que praticou um golpe no mercado. De fato, essa pessoa praticou um golpe, são muitos golpes, por um acaso eu só advogo num outro processo contra essa mesma pessoa, tá? Agora, a empresa de capital aberta não pode ser penalizada, embora legítimo o direito do credor de perseguir os seus direitos e seu crédito. Obrigado, Felipe. Boa tarde. Parabéns, doutor, pela sustentação oral muito curta, mas deu para entender. Passo a palavra ao relator, doutor Paulo de Tarso Pires Nogueira, para proferir seu voto. Excelência, pela ordem, eu estou pela parte agravada e também manifestar então, interesse em fazer a estudação. Retiro o que eu disse, passo a palavra ao advogado, como é seu nome? Caio César. Não, Caio César é o agravado. Certo, e seu? Amaury Gomes, José Amaury Batista Gomes. Você está habilitado? Sim, nos autos da execução, mas se por acaso não tiver, peço o prazo para apresentação de subestabelecimento. Que não consta aqui na... Nos autos da execução do processo principal, com certeza, excelência. Certo. Dispensa a leitura do relatório. Sim. Tem um prazo de 15 minutos para sustentação oral. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora Cleide Alves Aguiar, excelentíssimo senhor desembargador, relator Paulo de Tarso Pires Nogueira, excelentíssima senhora desembargadora Vilma Freire Belarmino e excelentíssima senhora desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Minha boa tarde a todos os presentes, servidores, advogados. Bem, excelência, esse pedido de desconsideração de personalidade jurídica inverso, ele decorre de uma ação de execução que foi proposta pelo ora agravado, ali exequente, Caio César Vieira Rocha, em face da BR Mídia, que figurou como principal devedora, e também em face de Patrícia Tendrich, que figurou ali
como interveniente garantidora do empréstimo. Um empréstimo da ordem de R$ 1 milhão para ser pago ainda em 2018 em 4 parcelas. Só que o ora agravado, ali exequente, recebeu apenas a quantia de R$ 242 mil, que não foi suficiente nem para adimplir a primeira parcela, tal como estava previsto lá naquele contrato de mútuo. E aí, excelências, se iniciou uma via crucis atrás de bens, tanto da principal devedora, como da senhora Patrícia. E, pasmem, nada foi encontrado, embora a senhora Patrícia, pelas suas declarações de imposto de renda, pelo seu modo de viver, sócia de inúmeras empresas, inúmeras obras de arte, gastos astronômicos em cartões de crédito, nada foi encontrado, praticamente nada foi encontrado a título de base em jude, e também foram buscadas outras medidas constitutivas igualmente sem sucesso. Mas se descobriu que ela era sócia de várias empresas, tinha participação societária em várias empresas, e também ocupava cargos de administração e também no conselho de administração dessas empresas. Houve penhora de cotas, houve penhora de faturamento, mesmo assim ainda sem sucesso. Mas, mais adiante também se descobriu, desembargador Paulo de Tarso, que a senhora Patrícia, ela utilizava essas mesmas empresas para contrair empréstimos sem data fixada para pagamento. E nisso ficou caracterizado uma espécie de fraude, uma espécie de ilícito, um abuso na utilização dessas pessoas jurídicas, que culminou com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, não só da Emilog, como de outras empresas, muito bem reconhecida na decisão proferida pelo desembargador Jaime Medeiros, nos autos do agravo instrumento interposto pelo ora agravado. E ali a situação ficou bem delineada. Peço venha, porque existem complexas operações corporativas para ler um pouco da decisão. Inicialmente, em juízo preliminar, próprio dessa fase, tenho por provada a vinculação da agravada Patrícia Tendrich Pires Coelho com as empresas recorridas, Bruchoff Participações, Maverick Oil and Gas, Maverick Holding S.A., Maverick Empreendimentos e Participações, Live Investimentos e Emilog, a hora agravante, tendo em vista a documentação já carregada nos autos da execução e considerando que praticamente todas constam expressamente de sua declaração de imposto de renda, como eu já havia falado antes aqui. Destaque-se, no que concerne especificamente à empresa Live Investimentos, que a documentação acostada revela que ela é controlada por Maverick Holding, a qual, por sua vez, é controlada por Maverick Empreendimentos, tendo a agravada Patrícia Tendrich como acionista, o que se pode verificar de forma bastante elucidativa a partir do organograma apresentado pela própria agravada nos autos do processo número, não vou citar aqui o número, mas em trâmite na 6ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Ação por ela movida em face da empresa Emilog, hora agravada, Sociedade Anônima de Capital Aberto, na qual questiona deliberações assembleares tomadas em conflito de acionistas, feito que segue acostado às folhas 1100 e 1397 do incidente de consideração de personalidade jurídica. Nos autos da ação que termina perante a Justiça Fluminense, consta um organograma no qual o PC, a partir do qual se pode verificar a participação indireta da agravada sobre a sociedade Live Investimentos, a qual, em conjunto com a Maverick Holding, sua controladora, possui o controle da Emilog, repito aqui, agravante,
empresa logística de capital aberto. Mas esse controle não ficou reconhecido só nessas decisões judiciais, tanto nessa como na Justiça Estadual Fluminense. A própria agravante, ela, em relatório de atividades, ela reconhece que, de fato, ela é controlada por outras empresas das quais participam Patrícia Pires Coelho. Relatório de desempenho do terceiro trimestre da agravante. Palavras dela. Maverick Holding S.A., acionista controlador da M-Log, assumiu a obrigação de pagar, etc, etc, etc. Mas, para além do controle, excelências, para além desse controle que existia, ficou também comprovado, como eu já falei anteriormente, que existia a concessão desses empréstimos de forma graciosa. Para vocês terem ideia, o advogado que me antecedeu, nobre colega, não explicou que existem R$572 mil que foram emprestados pela hora agravante M-Log a Patrícia Tendres Coelho e que até o momento não foram pagos. Mas existe mais de R$1 milhão também emprestados, sem data de vencimento, à empresa Maverick Empreendimentos, da qual participa Patrícia Tendres Coelho. Esse argumento, excelência, de que a companhia é uma SA, que é uma companhia de capital aberto, que se sujeita a controle da Comissão de Valores Imobiliários, que se sujeita a controle interno através de auditores independentes, né? Esse argumento não prospera, porque a gente sabe que existem desvios de finalidade. Temos um caso de uma estatal, a própria Petrobras, que ainda sofre o controle do Tribunal de Contas da União, que existe a possibilidade da ocorrência de ilícitos, que existe a possibilidade da utilização da companhia para fins escusos. E foi o que aconteceu. Também no que pertine à alegação da agravante de que também seria vítima de Patrícia Coelho, Tendres Coelho, também não prospera. Na verdade, a ação a que se refere o colega foi uma ação em que uma das empresas de Patrícia, Maverick Empreendimentos, não integralizou cotas que havia subscrito, e aí o que gerou foi a caducidade dessas cotas. E a execução, por consequência, perdeu o objeto. E apenas para não ser condenado em honorários sucumbenciais, isso não sou eu que estou dizendo, está no próprio relatório da empresa, na auditoria da empresa. E apenas para não ser condenado em honorários sucumbenciais, nós sabemos hoje que incide sucumbência, inclusive nas causas extintas sem resolução de mérito, é que a empresa interpôs recurso de apelação, ou seja, apenas posterga a conclusão desse processo. Mais ainda, excelências, Patrícia Tendres Coelho, ela participou da administração da sociedade até setembro de 2019. A execução é anterior a essa data. E através das empresas dela, controladoras, ela teve participação até junho, especificamente, desembargador Paulo, 6 de junho de 2023. 3 meses antes da instauração do presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Daí porque a gente percebe o quanto Patrícia Tendres Coelho está envolvida, assim como suas empresas, aí como fica clara a confusão patrimonial, a utilização dessas empresas, desse emaranhado de operações corporativas, com a finalidade exclusiva de blindagem. Patrícia Tendres Coelho é acionada por mais de 250 milhões de reais. E
utiliza essa tática. Se valer de empresas e essas operações complexas para não pagar, em linguagem direta e franca, o que deve. Dizer que a empresa vai sofrer prejuízos, que tem empregados para honrar o pagamento de salários, também é uma alegação que não se sustenta. É uma empresa sólida, receita líquida. Apenas no terceiro semestre de 2023, de mais de 60 milhões de reais, EBITDA, nesse mesmo período, de mais de 12 milhões de reais, e é uma empresa que possui embarcações, mas que 97% de suas embarcações estão ativas, em plena operações. Inclusive, foi agora beneficiada, no bom sentido da palavra, com o contrato, ganhou uma licitação promovida pela Petrobras, uma licitação milionária. Então, a empresa, não é pelo fato de ter havido o bloqueio desse valor de pouco mais de 2 milhões de reais, que a empresa estaria na iminência de sofrer um prejuízo irreparável. Esta, portanto, excelências, as razões do agravado, razão pela qual se requer o total improvimento do agravo interno, sendo mantida a decisão interlocutória que determinou, proferida pelo desembargador Jaime Medeiros, que determinou a penhora online e o arresto dos valores encontrados nas contas bancárias da hora agravante. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação oral. Passo a palavra ao relator, doutor Paulo de Tarso, para proferir seu voto. Obrigado, senhora presidente. Eu trago aqui a proposta de emenda. Agravo interno em decisão interlocutória de agravo de instrumento. Direito processual civil. Ação de execução de título extrajudicial. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Mérito do agravo interno que se confunde com o do agravo de instrumento. Ausência de comprovação do perigo da demora inverso. Probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo em favor do agravado. Precedentes do Tribunal de Justiça do Ceará. Recurso conhecido e não provido. É como eu voto, senhora presidente. Obrigada. Passa a palavra à doutora Vilma para proferir seu voto. Acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada. Palavra à doutora Maria Regina para proferir seu voto. Acompanho o voto do relator, excelência. Obrigada. Proclamar o resultado. A Câmara, por unanimidade, conhece do recurso para negar-lhe provimento. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, excelências. Obrigado. Próximo desse meu. O próximo processo, a ordem de pauta 24 e 25. O advogado se encontra. Enio Pinheiro Corrêa. Sim. Apelação cível 005-719-181-2021. Apelante Rosimeire da Silva Barbosa, apelado espólio de Genaldo Pereira Farias. De minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. E o processo 25, já que foram conexos, porque as partes são as mesmas, e a decisão foi uma, juntaram os dois processos para uma só decisão. E a ementa de um processo foi também para o outro, devido à decisão ser una. Eu vou ler o outro processo, de pauta 25, de minha relatoria, que é o mesmo. Apelação cível 005-7034-11-2021. Apelante Rosimeire da Silva Barbosa, apelada espólio de Genaldo Pereira Farias. Relatora Cleide Alves de Aguiar.
Então, como esse processo, houve a conexão desses processos, eu queria perguntar ao nobre advogado se vai ter interesse de fazer a sustentação oral por causa do... Porque não foi reconhecido o recurso. Não houve o reconhecimento. Foi do recurso e no outro também. E no 24 e do número 25 a mesma coisa, porque foi uma decisão só, e eu queria saber se você pretende manter a sustentação oral. É pelo não conhecimento. Não. Eu vou dar, mas como é voto provisório, eu vou passar eu vou falar sobre a proposta de ementa e vou dizer qual é meu voto para tornar definitivo, e depois eu vou passar a palavra aos votantes. Então, eu pergunto se você vai manter ou não a citação oral. Não. Agora vamos aguardar se eles vão manter a decisão também. Certo. Pronto. Passa a leitura da proposta de ementa. Ementa processual civil, apelações cíveis, ação reivindicatória cumulada com tutela provisória de urgência e ação de usucapião extraordinária. Conexão reconhecida, sentença única, improcedência da usucapião e procedência da reivindicatória. Interposição de 2 recursos de apelação da mesma decisão. Impossibilidade. Unicidade recursal. Último apelo não conhecido. Primeiro recurso que não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença. Igualmente não conhecido. Afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Artigo 1021, parágrafo 1º do Código de Processo Civil 2015. Precedência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta colenda Corte de Justiça. Recursos conhecidos, sentença mantida. Eu dispenso o restante das razões da proposta da ementa de comentar, e este é o meu voto. Então, vou passar para quem é que vai votar. Pronto, quem vai votar é doutor Paulo. Pode votar, doutor Paulo, passa a palavra. Pois não, senhora presidente, eu também acompanho Vossa Excelência. Obrigada. Pelo não conhecimento do recurso. Como voto? Certo. Obrigada. Passa a palavra para a doutora Vilma proferir seu voto. Senhora presidente, eu acompanho o voto da senhora pelo não conhecimento do recurso. Vou proclamar os 2 resultados. A Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso, esse da ação reivindicatória. E a Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso, esse da ação de usucapião. Excelência, uma dúvida. Na de usucapião, o recurso foi conhecido e não provido, é isso? Que a sentença ela é conexa. Foi conexa. Na ação de usucapião, o relator, a Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso. Na de usucapião e na de reivindicação, a sentença foi mantida, é isso? Na de usucapião, aqui é o usucapião, na reivindicatória... Então, as duas foram pelo não conhecimento? Não conheceu do recurso. As duas foram pelo não conhecimento. Perfeito, excelência. Então, não há mais que se falar devido à decisão ser única. Colegialidade. Tem mais alguma dúvida? Nada a perguntar? Exatamente. Agora, mesmo assim, eu parabenizo porque você também estava aqui disposto a fazer a sustentação oral. Obrigado, excelência. Para não te dizer ação, ainda tem essa.
A ordem do processo 219 para sustentação oral, Dr. Pedro Henrique Muti de Santana. Muti, eu não sei a pronúncia. Ele se encontra? Sim, Excelência, bom dia. Certo, confirmado. Apelação civil 020-095-758-2022. Apelante Eliseu Apolinário Pereira, apelado Itaú Unibanco S.A. Relatora Maria Regina Oliveira Câmara. Doutor, você dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência, perfeitamente. Certo. Por 15 minutos para sustentação oral. Perfeitamente, doutora Cleide. Na verdade, doutora, a fim só de otimizar o andamento da pauta, né, eu estou com esse processo para sustentar e estou também com outro processo de número 236, também de relatoria de doutora Regina Câmara, e são matérias bem parecidas. Então, eu acredito que, se for possível, fazer uma sustentação única para ambos os processos, acho que otimiza o andamento da pauta. Pronto, deferido. Sustentação única dos dois processos, que é eu posso, então, já falar sobre o processo da ordem 236. Isso, Excelência, perfeitamente. Então, apelação civil 020-139-224-2022. Apelante Raimundo Félix Maciel. Apelado Banco Itaú Consignado S.A. Relatora Maria Regina Oliveira Câmara. Então, vai ser uma só sustentação oral para os dois processos. Pode começar. Perfeitamente, doutora. Muito obrigado. Pedro Henrique Muti de Santana, OBBA 32985. No caso epígrafe, em ambos os casos, eu represento o banco recorrido. Inicialmente, Excelência, eu gostaria de saudar essa coluna da Câmara Recursal, na pessoa da eminente relatora, a doutora Regina Câmara, os demais jogadores, o nobre representante do Ministério Público e da Defensoria Pública, e as demais colegas que nos assistem. Excelências, os casos vertentes, eles gravitam em torno da alegação da parte autora recorrente, ter sofrido prejuízo em razão de cobrança de empréstimo consignado no seu benefício previdenciário. Então, razão, ingressar com a presente ação, requerendo a declaração de inexistência do contrato, bem como indenização por danos morais e materiais. Em ambos os casos, analisando os casos com a polícia costumeira, os processos foram julgados improcedentes, por considerar a regularidade da contratação, visto que o banco recorrido apresentou diversos documentos comprobatórios que atestaram a referida contratação. No caso, comento, nos casos, restou amplamente demonstrado a nítida intenção da parte autora em formalizar o contrato de empréstimo, com assinatura constante no contrato, conforme o instrumento contratual devidamente acostado a esses autos. Ressalta-se que as assinaturas constantes no contrato, no RG, a olhos vistos, são absolutamente idênticas, corroborando assim com a tese de que a contratação fora legítima. Ademais, o valor contratado ele foi disponibilizado para os autores recorrentes na mesma data da contratação, em uma conta bancária de sua titularidade, conforme devidamente comprovado com os comprovantes juntados a esses autos. Não é crime, ciência, se a parte autora não reconhece o contrato, como recorrido, em razão da disponibilização dos valores dos empréstimos nas suas contas bancárias. Ainda cumpre chamar a atenção o fato de que o documento apresentado pela parte autora no momento da contratação ele corresponde exatamente ao documento juntado com a inicial, o que, portanto, afasta a possibilidade de que terceiros fraudadores tenham se apropriado dos documentos da parte autora para efetuar o vínculo contratual. Valendo salientar que o endereço que consta na inicial também é o mesmo endereço que consta nos contratos juntados, conforme devidamente demonstrado nos autos dos processos de julgamento. Vale ainda salientar, como bem salientado pelo juízo de base, a prova pericial ela deve ser indeferida pelo juízo quando é presente qualquer das hipóteses do artigo 464, no parágrafo 1º do Código de Processo Civil, constituindo a desnecessidade de perícia em vista de outras provas produzidas, como
uma das causas de rejeição da prova técnica, né, visto que, analisando né, os autos de documento, embora a questão seja de direito de fato, né, além de não estar controvertida, já está suficientemente comprovada por meio da prova documental, né, sendo assim desnecessária a produção de mais elementos de cognição. A propósito do tema em julgamento, né, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência, né, pacificada, no sentido de que, especificamente, quanto à necessidade de produção e prova pericial, né, os julgadores ordinários eles têm ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, né, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e proceder ao julgamento antecipado da lei, né, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção, né, quanto às questões de fato de direito vertidas no processo, né, sem que isso implique, né, logicamente, qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, disposto excelências, tendo em vista a comprovação, né, da regularidade das contratações, o bloco apelado ele pugna pelo não provimento, né, dos apelos interpostos pelos autores nesses processos, né, requerendo a manutenção integral da sentença proferida pelos juízes de primeiro grau. Agradeço a atenção do nobre julgadores. É o que se requer a sentença. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação oral. Então, neste caso, vão ser julgados dois processos. O primeiro é da apelação civil 020 095 758 2022. Passa a palavra à relatora Maria Regina Oliveira Câmara para proferir seu voto. Obrigada, desembargadora presidente. Agora eu tenho um ponto a esclarecer. Apesar de se tratar de direito do consumidor, os processos têm alguns pontos divergentes, tá? Então, eu posso passar a leitura da verbetação. Deste processo, porque o outro ainda vai ser Foi votado. 57, né? O outro vai ser votado posteriormente. Certo. Processo número 020 09 5758 2022. Apelação civil. Apelante Eliseu Apolinário Pereira, apelado Itaú Banco, S.A., Costolégio Ministério Público. Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Ação declaratória de inexistência, nulidade de débito, cumulada com pedido de danos morais e materiais. Sentença que dispensou a produção de prova pericial postulada, anunciou o julgamento antecipado e julgou improcedente o pleito. Pedido de produção de prova pericial constante em réplica. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Necessidade de produção de prova técnica. Arguição de falsidade na assinatura da consumidora constante no contrato. Tema repetitivo número 1061 do STJ. Ônus da instituição financeira em provar a autenticidade da assinatura. Apelação conhecida e provida sentença anulada. Este é o meu voto. Obrigada. Passa a palavra à doutora Maria Marleide para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Acompanho o voto da eminente relatora. Obrigada. Eu, como votante, acompanho a relatora. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Passo agora a votação do processo de ordem 236, 020, 139, 224, 2022. Passo a palavra à relatora doutora Maria Regina Oliveira Câmara, para proferir seu voto. Obrigada, senhora presidente. Peço a permissão para ler a verbetação da ementa. Direito do consumidor. Apelação. Ação declaratória de nulidade e inexistência contratual cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a demanda. Empréstimo consignado em benefício previdenciário.
Responsabilidade objetiva. Teoria do risco do empreendimento. Artigo 14, caput e parágrafo 3º do CDC. Ônus da prova da instituição financeira em ele de sua responsabilidade no caso. Realizada a juntada de vias de contrato e comprovantes de transferências do valor do contratado no momento em que oferecida a contestação. Inércia da autora em refutar, em réplica, a autenticidade de sua assinatura no contrato. Inexistência de cerceamento do direito de defesa, considerando que a parte autora não requereu qualquer meio de prova para sustentar seus argumentos. Contratação regular, apelação conhecida e desprovida, sentença mantida, é como voto. Obrigada. Passa a palavra à doutora Maria Marleide para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Acompanho integralmente o voto da relatora. Obrigada. Também sou votante e acompanho a eminente relatora. Torno definitivo o voto. Proclamar o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próxima sustentação oral. O número de ordem do processo 114. Doutor Valmir Pereira de Medeiros Filho. Apelação cível 017-675-084-2015. Apelante José Luciano Ribeiro Lopes. Apelado Augusto César Ferreira Dias. O advogado... Doutor Valmir Pereira, você está representando quem, doutor Valmir? O apelante. O apelante. Luciano. Você dispensa a leitura do relatório? Doutor, eu pediria o favor da leitura, porque ele leitura. É bem esclarecedor, por favor. Deixa eu ver aqui. Relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. Então, ele requereu a leitura do relatório. Pode começar, doutor. Pois não, senhor presidente. Trata-se de apelação cível interposta por José Luciano Ribeiro Lopes, visando reformar a respeitável sentença proferida pela juíza da 29ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, na ação de reintegração de posse, que julgou improcedente o pedido reintegratório ajuizado em face de Augusto César Ferreira Dias. Inconformado com a decisão prolatada pelo juiz Vacuó, o autor José Luciano Ribeiro Lopes interpôs o presente recurso às folhas 315 e 321, arguindo em síntese que o imóvel objeto da lide está situado em um terreno de marinha localizado na rua Titã, antiga rua Amâncio Filomeno, fazendo divisa com a Avenida Leite Barbosa e fundo com a praia, registrada no RIP número tal. Todavia, o imóvel indicado como posse atual do réu está na Avenida Leite Barbosa, número 975, correspondente à área cedida pela União Associação dos Moradores do Serviluz, terreno distinto ao decidido na esfera do juizado especial. Defende, no caso da 29ª, né, Vara Civil, vou corrigir isso aqui. Não, juizado especial mesmo, né? Estou falando de juizado especial. Pronto, segui aqui o relatório. Defende ainda a ausência de enfrentamento das provas constantes nos autos, uma vez que o apelante é o legítimo proprietário e possuidor, visto que a documentação apresentada pelo apelado não comprova qualquer titularidade sobre o bem a ser reintegrado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença ora recorrida, concedendo a reintegração de posse ao apelante no imóvel registrado no RIP número 389-000-4064-96, por ser medida de direito e da mais legítima justiça. Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar as devidas contrarrazões. Em parecer de folhas 333 e 337, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou
pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. É o relatório, senhora presidente. Pronto. Pode começar a sustentação oral, doutor. Obrigado, presidente. Senhora desembargadora, presidente. 15 minutos. Senhora desembargadora, senhor desembargador, a questão aqui não é uma questão de fundo de direito, é uma questão de fato. E eu digo que a sentença não foi uma sentença suicida, daquela que nós aprendemos e que ensinamos, foi uma sentença psicodélica. Por quê? O juiz já tinha concedido a liminar. Na hora de o apelado questionar o então requerido, ele juntou provas de outro imóvel e que está aí na apelação mostrando quais são os dois imóveis. Um imóvel não tem nada a ver com o outro. O imóvel que ele ocupa, o apelante tinha a posse e foi-lhe tomada essa posse. É o que diz o patrimônio da União. Ele paga e pagou durante todo esse tempo todas as taxas, IPTU, ele pagava o IPTU e continuou pagando o IPTU. A única coisa é que o apelado ocupou e usou coisas para mudar o nome dele na conta de luz. E só isso. E na sua defesa, ele apresentou documentação do outro imóvel. E aí houve uma confusão, o juiz já tinha concedido a liminar, depois na sentença ele negou e não apreciou, não verificou, ele acreditou nisso, que eu digo que foi até, talvez, uma litigância de má-fé, e é isso que eu peço que Vossas Excelências apreciem, que está havendo um erro. Trata-se de um imóvel diferente, foi pedida a reintegração de posse de um imóvel. Ele juntou provas como se ele já ocupasse o outro imóvel, onde estava a associação de moradores, que era a mãe dele que cuidava, como se ele tivesse sucedido a mãe nessa posse. E não foi o que aconteceu. Como mudou-se numeração de rua, e lá no Serviluz, é aquela coisa, aquelas casinhas pequenas, uma colada na outra. Eu estive lá pessoalmente, eu tenho esse defeito, eu gosto de ir ao local ver, e eu medi. Eu sou engenheiro agrimensor e eu medi e verifiquei que trata-se de imóvel diferente. Não juntei isso porque eu fui como advogado, mas com o GPS eu fui lá e medi e está se tratando de ele fez a defesa de um imóvel que não é o imóvel que está sendo questionado e não é o imóvel motivo da apelação. Então eu falei, gente, será que o juiz, ao prolatar a sentença de mérito, ele não viu, ou se mudou o juiz, eu também não atentei para isso. E se o procurador não viu, que trata-se de imóveis diferentes, nós estamos falando de um, ele apresentou defesa de outro. Então, a questão aqui não é de fundo de direito, é de fundo de fato. A defesa foi feita e, talvez por isso até, ele não tenha apresentado as contrarrazões. Não sei se foi esse o motivo, eu imagino. Então, é isso que eu peço que Vossas Excelências atentem, e aí, perdoe aqui a intromissão indevida que eu sei, que se for o caso, peçam vista, alguém para reanalisar e ver que trata-se de imóveis diferentes. Nós estamos falando de um imóvel pedindo a reintegração de posse de um. Ele fez a defesa como se ele estivesse de posse do imóvel do outro imóvel que era ocupado pela mãe. Aí na apelação, inclusive no corpo da apelação, está aí mostrando, nós pusemos bem distinto, um está em vermelho, outro está em amarelo, mostrando que são imóveis com distância de 100 metros um do outro. E passou despercebido isso no relatório, no relatório do juiz, né, na sentença, como passou despercebido a Procuradoria de Justiça. É isso que eu peço a Vossas Excelências, não creio eu que não seja reapreciação de provas, é apreciação de um erro judiciário, que para mim é do que se trata, e que dê provimento à apelação, concedendo a reintegração de posse, é assim que pede o apelante. Muito obrigado. Doutor, parabéns pela sua sustentação. Foi bem breve, mas disse tudo. Não, foi leviano. Foi leviano, não, peraí, pelo amor de Deus, foi leve. Foi muito leve, foi light, pronto, no sentido de ser light. Passa a palavra ao relator, doutor Paulo de Tarso Pires Nogueira,
para proferir seu voto. Não, senhora presidente. Senhora presidente, apesar da argumentação tratar de imóveis distintos, mas a questão levada em consideração pelo juízo atual é em relação a uma prova da posse anterior do imóvel que se pretende ser reintegrado. Então, eu encaminho a minha proposta de emenda no seguinte sentido: direito civil e processo civil, apelação civil em ação de reintegração de posse, arguição de esbulho, artigo 561 do CPC, sentença de improcedência na origem, a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da ação reintegratória, inexistência de comprovação da posse pretérita exercida pelo apelante autor e o esbulho praticado pelo apelado, documentos que não demonstram a aferição da posse enquanto situação de fato, conjunto probatório que evidencia os fatos constitutivos do direito do apelado, inteligência do artigo 1204 do Código Civil, ausência do ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do direito alegado no inicial, ônus que competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso 1 do CPC. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida, é como eu voto, senhora presidente. Obrigada, doutor. Palavra para a doutora Vilma proferir seu voto. Senhora presidente, acompanho o voto do relator. Obrigada. Passa a palavra para a doutora Maria Regina proferir seu voto. Senhora presidente, acompanho o voto do relator. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Vamos passar agora para... Muito obrigado a todos e boa tarde. Boa tarde. A próxima sustentação oral, número de ordem da pauta 146, 146. Doutor Rafael Carneiro de Castro, se encontra? Agravo interno cível 063, 358, 379, 2023. Agravante, Apivida Assistência Médica Limitada, agravado, Cleto Gomes Advogados Associados. Relator, Paulo de Tarso Pires Nogueira. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, excelência. Terá a palavra por 15 minutos para a sustentação oral. Excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores dessa Egrégia Câmara de Direito Civil, Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, servidores aqui presentes, colegas advogados, muito bom dia. Vou tentar ser bem objetivo, excelências, em razão de que a matéria objeto desse processo, ela é eminentemente de direito e trata, basicamente, de um princípio muito, muito relevante no ordenamento jurídico, que é o princípio da coisa julgada. O agravo de instrumento, ora interposto pelo Apivida, e eu aqui esclareço que eu estou na posição de agravado, representando os interesses de Cleto Gomes, advogados associados, o agravo de instrumento interposto pelo Apivida foi em sede de um cumprimento de sentença de honorário da advocatícios. O Apivida, na origem, apresentou uma impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada. Interposto este agravo de instrumento em decisão monocrática, o doutor Jaime negou seguimento, não admitiu o recurso em razão da coisa julgada e do princípio da imutabilidade da decisão. E, em total jus desperniante, com máxima vênia a qualquer entendimento contrário, o Apivida vem reiterando os mesmos argumentos em todas as suas manifestações, argumentos estes que, à luz do ordenamento jurídico, do princípio da coisa julgada, da segurança jurídica, da imutabilidade das decisões definitivas, não podem ser acatados, ainda que parcialmente. O cerne da questão, excelências, é que, em 2007, o Apivida ingressou com uma execução provisória contra a CAGES, à época representada por Cleto Gomes Advogados Associados, exigindo uma cifra milionária, numa execução provisória, baseada numa
num descumprimento de uma decisão judicial e, portanto, exigindo o pagamento de um extrainte. Através de uma exceção de pré-executividade à época, que foi acolhida pelo juízo de origem, essa execução provisória, ela foi extinta. Essa decisão do juízo de origem fixou honorários de sucumbência no percentual de 2% sobre o valor da causa. As partes recorreram ao Tribunal de Justiça e, em decisão monocrática da desembargadora Lira, os recursos não foram apreciados por uma questão processual de perda do objeto, mas em razão do princípio da causalidade, já que o Apivida ingressou com uma execução provisória manifestamente incabível, houve a alteração dos honorários de sucumbência para o percentual de 10% sobre o valor da causa. O valor da causa da execução provisória apresentada pelo Apivida. Portanto, excelências, o processo transita e julgado dessa forma. Portanto, como consequência do trânsito julgado dessa decisão, Cleto Gomes, advogados associados, apresenta o seu cumprimento de sentença com base no cálculo efetivado, realizado estritamente nos termos do que foi estabelecido pela decisão judicial transitada e julgada, ou seja, 10% do valor atualizado da causa. E vem o Apivida, excelências, essa tentativa de reverter, de alguma forma, a execução desses honorários de sucumbência, alegar questões que visivelmente violam o trânsito em julgado. Rediscutir questões que foram ou deveriam ter sido tratadas no processo de execução provisória interposto pelo próprio Apivida. E nas nossas razões recursais, nas contrarrazões recursais aqui do agravo interno, traz-se aqui inúmeros julgados, inclusive do próprio STJ, tratando de uma questão básica. Ainda que se trate de questão de ordem pública, não cabe qualquer alteração após o trânsito em julgado da decisão. Isso é uma regra básica no ordenamento jurídico que visa proteger as partes envolvidas, que visa dar segurança jurídica ao processo judicial e evitar, logicamente, a rediscussão eterna de decisões judiciais. Então, ainda que se tratasse de questões de ordem pública, o que não é o caso dos autos, estamos aqui tratando sobre honorários de sucumbência fixados legitimamente pelo Tribunal de Justiça e, contra essa decisão, o Apivida não se insurgiu, vindo a se insurgir somente agora, durante o cumprimento de sentença. Não há que se falar, portanto, na possibilidade de alteração deste comando judicial que fixou os honorários de sucumbência. No ato ainda de desespero por parte do Apivida, se alega que a base de cálculo do valor dos honorários estaria correta. Mas, ora, excelências, a base de cálculo do valor dos honorários de sucumbência somente poderia ser o valor da causa. Os honorários de sucumbência foram fixados a partir de uma extinção de uma execução provisória, na medida em que foi acolhida essa ação de pré-executividade. Não há condenação nessa decisão judicial. É um ato de extinção do cumprimento de sentença provisório. Razão pela qual, segundo o CPC, artigo 85, que trata das disposições dos honorários de sucumbência, esses honorários somente poderiam ser fixados sobre o valor da causa, não havendo aqui, novamente, qualquer fundamento jurídico que permitisse a fixação ou a base de cálculo de outra forma. E o Apivida traz aqui argumentos no sentido de que, não, mas o valor da causa que fora fixado, ele era o valor da causa com base nas astraintes, e as astraintes podem ser alteradas a qualquer momento pelo juiz. Mas foi o próprio Apivida que indicou aquele valor da causa. Foi o próprio Apivida que fixou um valor da causa em patamar elevadíssimo. Então, não pode agora o Apivida alegar que o valor da causa, que ele mesmo, que o próprio indicou, não seria a base adequada para o cálculo dos honorários
de sucumbência. E, por fim, excelências, o Apvida, também sem nenhum respaldo jurídico, sem nenhum fundamento jurídico válido, requer que seja alterada a fixação dos honorários de sucumbência da forma como foi, 10% sobre o valor da causa, para a equidade, em um patamar de R$5.000. Né? Ou seja, pede o Apvida que vossas excelências alterem uma decisão judicial proferida por esse tribunal, transitada em julgado, através de um agravo de instrumento. Medida completamente incabível. Então, por essas razões, excelências, é que se entende que nenhuma das alegações apresentadas pelo Apvida, elas são suficientes para alterar a decisão proferida pelo Dr. Jaime quando inadmitiu esse agravo de instrumento com base no trânsito em julgado, o que de fato é algo que tem que ser preservado por esse colegiado, né? E aqui se requer que seja mantida a decisão monocrática proferida pelo Dr. Jaime, que seja mantido os honorários advocatícios fixados por esse tribunal em decisão transitada em julgado, né? Seja pela negativa de conhecimento do recurso, seja pela negativa de provimento ao recurso interposto. Eu agradeço aqui a atenção de Vossas Excelências. Parabéns, doutor Cleto. Eu conheço desde estagiário da Defensoria Pública. Ai, não, doutor Cleto Gomes. Apenas representando o escritório Cleto Gomes, mas não sou ele. Confundido você com ele, pelo amor de Deus. Eu acho. Não, então dispensa o comentário, porque eu já ia comentar sobre o doutor Ou eu envelheci muito. Parabéns, então, pela sustentação oral. E vamos passar a palavra ao doutor Paulo de Tarso, para seu voto como relator. Pois não, senhora presidente. Segue aqui a proposta de emenda. Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Execução provisória de multa combinatória. Matéria de ordem pública. Incidência de honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor das artrentes. Impossibilidade, verba excluída da base de cálculo. As trentes que não estão sujeitas à preclusão ou à coisa julgada. Precedentes do STJ, visto que não pode ser convalidado por esta egrégia corte. Possibilidade de gerar enriquecimento sem causa. Ausência de proveito econômico na ação de execução provisória. Aplicação do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agravo conhecido e parcialmente provido para tão somente arbitrar os honorários sucumbenciais em R$5.000. Valor este 5 vezes maior que o arbitrado na ação principal. Decisão monocrática reformada. É como eu voto, senhora presidente. Obrigada. Passa a palavra para a doutora Vilma proferir seu voto. Senhora presidente, eu ratifico o voto provisório e acompanho o relator. Passa a palavra à doutora Maria Regina para proferir seu voto. Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator. Obrigada. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Obrigado, excelências. Boa tarde e bom trabalho. Boa tarde. Agora, próxima sustentação oral, processo de quem é? Eu tenho um próximo, excelência, mas eu tô abrindo mão. Eu tenho, infelizmente, o horário não me permite mais ficar, então eu estou declinando da sustentação oral. Vou falar só sobre processo e ele... Apelação civil 005, 221406, 2012, apelante Antônio Ferreira de Magalhães, apelado Cleto Gomes, relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. De qualquer forma, se você está dispensando, mas espere só o doutor Paulo proclamar o voto. Tá, tudo bem, senhor. Direito civil e processual civil, apelação civil em ação ordinária de cobrança de honorários advocatícios. Aplicação da Lei 8.906, de 1994, e Estatuto da Advocacia, da OAB. Contrato e provas que demonstram
que houve a efetiva prestação dos serviços advocatícios. Resilição do mandato por parte dos litigantes. Desídia no exercício da profissão não demonstrada. Teoria da exceção do contrato não cumprido. Descaracterizada. Julgamentos desfavoráveis ao contratante que não devem ser atribuídos ao causídico. Assistência profissional prestada. Negligência descaracterizada. Ausência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor apelado. Ônus que competia ao demandante apelante, artigo 373, inciso 2 do CPC de 2015. Honorários contratuais devidos, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como eu voto, senhora. Obrigada. Aguardar o voto da doutora Vilma. Acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada. E o voto da doutora Maria Regina. Acompanho o voto do relator, senhora presidente. Proclamo o resultado. Obrigada. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Próxima tentação oral da pauta número 82. Julielson Furtado, apelante. Tem Maria Lourdes, eu não sei. Apelação civil, o que vai ser do 2? Apelação civil 015-356-1585-2013. Apelante Maria de Lourdes Barreto Moreira. Apelada Empresa Nordeste Segurança. Relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. Doutor, dispensa a leitura do relatório. Doutora, dispensa, a matéria é bastante conhecida. 15 minutos para a sustentação oral. Excelentíssima senhora presidente, doutora Cleide, excelentíssimo senhor relator, doutor Paulo, demais desembargadores aqui presentes, servidores da Justiça, servidoras, cumprimentar a todos, em especial aqui hoje eu estou bastante bem acompanhado da minha companheira e futura esposa, e também é neta da vítima, né, deste acidente que deu causa aqui a essa ação e a esta razões orais, a quais são de tamanhas responsabilidades. Para mim é uma honra, um privilégio poder, que eu estou estreando aqui nessa tribuna, né? Então não é fácil, dá um pouco de nervosismo, mas eu irei aqui conduzir o meu trabalho e citando um livro de um renomado jurista, advogado uruguaio, que é o doutor Eduardo Rancoutri, que ele escreveu um livro que chama Os 10 Mandamentos da Advocacia. E eu vou citar o 8º mandamento. Nesse 8º mandamento, ele trata da fé, né? Ele diz o seguinte: tenha fé no direito como um instrumento para a convivência humana. Tenha fé na justiça como destino moral do direito. Tenha fé na paz como substituto bondoso da justiça e, sobretudo, tenha fé na liberdade, sem a qual não há direito, nem justiça, nem paz. Ditas essas palavras, a matéria em si trata de uma ação indenizatória, um caso de morte, acidente de trânsito, né? O fato é que no dia 11 de junho de 2011, a vítima, a senhora Maria Hortense Barreto Moreira, foi vítima deste fatídico acidente causado pelo motorista da empresa apelada, a empresa Nordeste. E no direito civil é muito... Quando nos debruçamos sobre o assunto da indenização civil, é muito comum que a gente estuda quais tópicos? A gente estuda o dano, a gente estuda a culpa e a gente estuda o nexo de causalidade. No caso concreto, a apelante entende que andou mal o juízo da 34ª Vara Civil ao configurar a presença da culpa
por imperícia do condutor do veículo de transporte de valores. Também ficou configurado o nexo causal. Ocorre que, ao analisar o dano, o juízo da 34ª Vara Civil proferiu o seguinte entendimento, qual peço vênia aqui para fazer uma leitura. Na verdade, eu vou dizer com minhas palavras, que fica mais fácil. Ele deduziu, como é bem óbvio, que naquele fatídico dia o condutor não tinha a intenção de causar o dano. Ora, é fato. Nenhum trabalhador sai de casa conduzindo um veículo de transporte de valores, uma profissão nobre, pensando em atropelar alguém e causar morte. Ninguém faria isso em sua sã consciência. Então, o fato é que ele, ao adentrar numa rua aqui próximo da Oliveira Paiva, né? A rua João Regino. Eu estou falando assim com bastante propriedade, porque eu estudei bastante o caso para poder, ao final, conseguir a reforma desta sentença e que se faça justiça. Enfim, a senhora vítima, ela teve traumatismo pélvico, ocasionando uma hemorragia interna, o que lhe levou a óbito, né? Então, feita todas essas colocações e à luz da Constituição Federal, seu artigo 5º, inciso 10, né? A Lei 10.406, nosso Código Civil, artigo 186, 927, todos eles tratam dessa matéria sobre a responsabilidade civil. O fato é que a apelante, por meio da sua defesa, entende que a melhor justiça para o caso é a reforma da sentença. Por essas razões, pede-se provimento a este recurso. Obrigado, senhores e excelências. Parabéns pela sustentação oral. Eu acho que o advogado já me conhece, a primeira vara de sessões, de muitos anos, mas não esqueci, não. Tudo bem, excelência. Eu me lembro dos atendimentos, você fora do balcão. Tivemos já. Mas são coisas da profissão. Certo. E, para mim, é uma satisfação enorme vê-la como presidente hoje aqui desta Câmara. Tá, parabéns, obrigada. Doutor. Passo a palavra ao relator, doutor Paulo de Tarso Pires Nogueira, para o voto. Pois não, senhora presidente. Segue aqui a proposta de emenda. Apelação civil em ação de reparação de danos. Acidente de trânsito, vítima fatal. Julgamento de improcedência na origem e resignação da autora, filha da vítima. Observância do acórdão lavrado pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará. Condenação do condutor do veículo por homicídio culposo no trânsito. Culpa exclusiva da vítima afastada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais fixados em R$100 mil. Observância dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. Gratuidade concedida. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como eu voto, senhora presidente. Passo a palavra à doutora Vilma para proferir seu voto. Acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada. Para a doutora Maria Regina proferir seu voto. Acompanho o eminente relator, excelência. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. O advogado tem mais alguma dúvida? Obrigado, quer excelência. Alguma Só coisa? uma colocação. Uma becazinha nos advogados de menor estatura cairia bem. Obrigado, excelência. Só para... Bom dia a todos. Boa Menor tarde. estatura tem na Bíblia, né? O Zaqueu, que subiu pelas telhas, não é? Até logo. Tá certo. Boa tarde. Não tem mais processo para sustentação oral, todos foram votados. E eu queria perguntar o que foi, Fadiado? Não tem mais, Fadiado. Eu vou perguntar sobre os votos provisórios
dos processos já foram votados, se vocês confirmam, ratificam, ou tem alguma mudança em algum processo. Eu ratifico tudo, Excelência. Pronto, doutora Vilma. Ratifico todos, Excelência. Também, doutora Ratifico Regina, todas, doutora Excelência. Ratifico todos, Todos. Excelência. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extras pautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Antes do encerramento da sessão, eu quero pedir desculpa pelas duas gafes que eu cometi. A primeira foi sobre o relatório, que eu já passei a palavra aos votantes, e o segundo, não sei como que me veio essa... Três, aliás. Como foi que me veio essa frase de leviano? Eu queria me referir a leve, mas não sei se é porque também, ao mesmo tempo, ele se sentiu grosseiro das palavras dele, mas não. Foi o primeiro, mas foram três. E o terceiro gafe é que eu acho que eu olhando aqui o nome do Cleto, e ficou na minha cabeça, eu falando e olhando para cá, e ficou, conheço. Não, fiquei aqui olhando o nome dele. Realmente, eu não sei se foi do seu tempo, quando era estagiário da Cristina, porque ele foi estagiário também. Você foi do tempo do Luciano, pertinho. Perto corte. Não foi doutor Cleto é mais velho, porque foi logo quando eu entrei aqui, que ele era estagiário da Cristina, e eu sei que eu não vou mais encerrar a sessão antes de falar com meus colegas. Eu acho que vocês querem a palavra para falar do doutor Djalma, de algum colega, e vou deixar à vontade. Começando aqui pelo doutor Paulo, pela ordem aqui. Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria aproveitar só também para mandar um abraço à representante do Ministério Público, a procuradora Águida Nogueira, que eu não tinha tido a oportunidade de desejar um bom dia e uma boa tarde para ela, e também a representante da Defensoria Pública, que eu não estou vendo aqui, a doutora Liduína. Uma excelente tarde para a senhora. Quer dizer que o nosso colega, desembargador Djalma, está muito bem, graças a Deus, fez a cirurgia, está em casa, se recuperando direitinho. Modelo 2024, está muito bem. Então, vamos, doutora Vilma. Primeiro eu quero falar com a procuradora Águida, que a gente fez faculdade junto, estudou muito junto, e é uma amiga que eu considero e conservo até hoje, mesmo com a distância que a gente tem. Mas cheguei até a frequentar a casa dela lá em Calcaia e os ensinamentos particulares também do pai dela, doutor Jesus Águida, que a gente nunca esquece. Então, foi uma grande satisfação encontrá-la hoje aqui. Então, neste caso, você também conheci. Eita, maravilha. Além dele ter sido meu professor, como a gente era muito amiga, eu cheguei a frequentar a casa dela, porque, assim, tem até o irmão dela, que também era amigo, a gente fazia francês junto, todo mundo junto. Sério. E minhas saudações também à defensora pública. Doutora Regina, Bem, tem algo a falar? Quero manifestar a minha satisfação em conhecer a doutora Águida. Eu não conhecia, é um prazer tê-la aqui na Câmara. E desejar ao doutor Djalma recuperação rápida, para que ele volte às atividades jurisdicionais. E parabenizar a nossa Câmara, que julgou bem processo hoje. Foi uma sessão cumprida, né? 253. Olha, 261 271? Pois é, então estamos todos de parabéns, né? Eu espero que na próxima seja mais. Pois é, vai ser. 271 processos para uma Câmara que estava um pouco parada, né? É muita coisa, né? Muito. É muito. E um bom final de semana a todos, né? Vamos para a doutora Marley, que ela tem que falar. Primeiramente, parabenizar a nossa desembargadora presidente pela condução dos trabalhos e aqueles
imprevistos animou a sessão. Eu notei. Até eu fui vítima. Sinto muito honrada de estar aqui participando dessa sessão como juíza convocada. Também dá um alô aí para a Águida, filha de um grande professor, professor Jesus, meu professor de prática forense civil da nossa Salamanca, Universidade Federal do Ceará. Processual civil. Processual civil. No mais, desejar a todos um bom final de semana. Então, pronto. Dou por encerrado. Eu posso falar? Eu posso falar? Não, falta ainda meu Deus. A doutora Águida e a defensora pública, que faz parte da nossa equipe. Pois é. A família é uma só. Eu quero, a princípio, agradecer todas as palavras. Então, bom dia a todas as palavras, desembargadora Cleide, doutora Vilma, minha amiga de faculdade, de estudos para concurso, de tudo isso, saudades. Qualquer dia eu vou aí. As juízas Marileide, Marleide, né? Marleide, e a doutora Regina também, o Paulo de Tarso também. Aqui nós renovamos, meu amigo, sou amiga da irmã dele, a Aninha. E aqui, estou vendo aqui tudo renovado aqui na terceira Câmara. Eu não sabia que o desembargador Djalma tinha sido com cirurgia, né? Passou por cirurgia, mas espero que ele se recupere logo. E estamos aqui com a vara toda renovada e isso mesmo para frente. Hoje foi muito processo mesmo, teve o feriado do dia 1º, né? Também a defensora pública doutora Liduína, né? Eu não conhecia, meu pai era de Olhos de lá, da Defensoria Pública, um dos cargos que eu tenho também muito respeito e que gosto muito também. E é isso, desejar a todos um bom dia, boa semana. Esse mês eu estou designada para cá, então próxima semana estaremos de novo nos encontrando, graças a Deus. E muito obrigada. Eu acho que a defensora pública se encontra ainda, porque por aqui eu não a vejo. Então, pronto. Sim, excelência. Quero dar boa tarde aqui a todos e agradecer aqui a acolhida, né, por esse colegiado, que também estarei aí presente, participando das sessões por todo esse mês. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos e dou por encerrada esta sessão.